Pois é, pessoal, voltamos aqui, né? E nesse exato momento eu vou falar para vocês o tema de hoje, né? O tema de hoje são sete características que um PO precisa ter para fazer um bom trabalho. E aí eu já vou adiantando para vocês. Essa semana foi uma semana que eu tô bastante, vamos dizer assim, focado em contratar um papel e uma responsabilidade para um dos nossos squads, né? Que é o PO, que é o Product Owner. E eu tive a tarefa de procurar no mercado pessoas que, aliás, estou tendo ainda, tá? Característica de procurar no mercado pessoas que se enquadrem, né? Justamente com os valores da nossa empresa, com os valores dos nossos squads, né? E aí, foi nesse exato momento de vamos escrever um descritivo bom para a vaga, para a gente colocar para o RH, para ele ajudar todo aquele processo da gente. Eu comecei a olhar as diversas vagas e eu comecei a refletir um pouco mais sobre o que a gente espera de um PO, né? E qual que é a expectativa de estar ali procurando. Então eu falei, vou fazer um vídeo, vou aproveitar essa oportunidade, esse estudo, essa reflexão, até mesmo olhando para os nossos squads, e vou compartilhar com o pessoal sobre isso, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar para você, que é a principal característica que eu acho que eu deveria deixar aqui, é que o PO deve ser um explorador por natureza. O que é ser um explorador por natureza? Ele tem que ter aquela característica de sempre não se comprazer com algo, de ficar sempre beleza, a gente acabou de soltar um produto, uma determinada feature, é isso mesmo, vamos esperar a próxima demanda, vamos colocar ali. E não, eu acho que a gente, sobre falar de empoderamento de PO, a gente tem muito da questão do PO nunca tá satisfeito com o produto, ele sempre quer explorar algo novo, trazer algo novo para aquele que ele está trabalhando. Então, uma característica muito bacana do PO é trabalhar isso, é ele ter sempre essa vontade de explorar e nunca achar que sabe demais sobre um determinado tema e estudar bastante sobre esse tema e trazer isso em voga. Tá? Então eu acho que a primeira característica é ele ser explorador, e acho que ele tem que ter essa característica, tá? Uma outra característica, principalmente que eu olho muito, até nos processos que a gente faz aqui, que é o seguinte, ele tem que ser um cara analista, né? E quando eu falo analista, analista de analisar. Por que é tão importante ele ter esse olhar, né? Além de explorar, ele precisa analisar. Significa o seguinte, ele vai ter que pegar tudo aquela ideia que ele tem na cabeça, é claro, e ele vai ter que traduzir isso para os desenvolvedores. Se eu estou falando de software, se eu falar de Business Agility, pode ser que seja um pouquinho diferente, mas no caso, quando a parte de desenvolvimento de software ou alguma parte mais relacionada à criação de produtos e tecnologia digital, ele vai ter que aprender a decompor. Então, uma ideia, por isso que o PO é tão importante, porque ele não só vai ter aquela ideia, mas ele vai ter que pensar como estruturar aquilo de olho numa determinada tecnologia, né? E aí ele vai ter que olhar, olha, dependendo da situação, a gente vai ter que quebrar em pedacinhos para que esses pedacinhos sejam as histórias e essas histórias sejam trabalhadas pelo time. Então, essa característica analítica, de olhar o produto, de entender ele, de pegar aquela ideia, de fazer aquela ponte de negócio com tecnologia, é uma característica muito grande. Para quem é da velha guarda, quem conheceu o GD, né, o gerente de demandas, claro que tem que ter um pouco daquilo, né, claro que sempre para quem vê gestão de projetos sabe que tem a figura do gerente de gestão de demandas poder traduzir, mas ao mesmo tempo ele já tem que atuar, ele já tem que fazer, né, ele não vai passar para alguém, ele já vai atuar ali na ponta. Então essa característica analítica também é muito importante, então é sempre bom você olhar essa característica do PO, tá? Outra coisa também é a questão do sempre querer saber. E é que a diferença é explorar, né? Sempre conhecer. Sempre ser um cara que busca conhecimento, mesmo que aquele conhecimento não esteja diretamente atrelado ao papel dele, mas ao que ele está vendendo, o que ele está trabalhando, o produto que ele está trabalhando. Então, por exemplo, se eu sou um PO, aliás, outras perguntas me perguntam muito isso, pô, eu sou um PO de uma determinada área, trabalho com telecomunicações, eu consigo trabalhar vendendo produto de cosmético, por exemplo? Gente, óbvio, um PO ele tem essa expertise, só que o PO para fazer isso ele vai ter que se atualizar no mercado, ele vai ter que entender um pouquinho mais do produto, porque não é qualquer produto que ele vai poder manjar totalmente, ele tem uma curva de aprendizado. Ele consegue? Consegue, mas ele vai ter que sempre querer conhecer mais, sempre vai ter que estudar um pouquinho mais. Então essa é uma outra característica do PO que ele precisa ter. Então numa entrevista é sempre bacana a gente reforçar assim, pô,
Pode ser que eu não saiba agora, mas eu vou construir esse conhecimento, eu já tenho uma noção já sobre esse mercado, eu tô adentrando, tô explorando. Essa força de vontade, até mesmo de você passar, isso é muito bacana, que eu acho muito legal pra gente trabalhar na visão do PO. Então o PO, ele tem que ter essa questão de nunca parar. Então aquele PO que faz aquele trabalhinho e aí ele pensa alguma coisa engraçada, ou... engraçada que eu digo não, alguma coisa interessante, ou ele fala com um business owner, ou ele fala, no caso, com o stakeholder, cria aquele que está pedindo, o cara se transforma em um cara que pede demanda, né? Então ele não pode ter essa visão, ele tem que sempre trabalhar desse jeito, ele sempre tem que ter essa função de conhecer mais sobre o produto e também nunca estar satisfeito, ele tem que ser satisfeito por natureza, né? Então ele sempre tem que produzir e trabalhar o que pode trazer melhor, tá? Outra questão que eu vou falar para vocês, a questão da quarta, que é a questão de ser um bom negociador. E com certeza, né, gente? Com certeza, ser um bom negociador é muito importante para um PO. E por que é importante? Imagina só o cenário. Dependendo da empresa ainda, você vai ser um negociador muito bom. Você vai ter que fazer uma ponte entre o que o cliente quer, você vai colocar do outro lado da ponte o que o pessoal consegue fazer em termos de tecnologia. Então você vai ter todo o aparato, então você vai ter que criar essa ponte negócio e tecnologia, que não é uma ponte legal, então você vai ter que saber negociar para interpretar o que o cliente quer e colocar na tecnologia. E ainda, se não for suficiente, você ainda vai ter que ter uma outra habilidade, que agora é uma habilidade que está muito em alta, tá? Você vai ter que gerenciar os interessados, né? Se você está num programa muito grande, você está com uma empresa grande, é óbvio que existem diversos POs ali dentro, né? Então são vários interessados, stakeholders, CEOs, CDOs, tudo isso você vai ter que saber ter esse traquejo de ouvir o que ele quer. Às vezes o BO ele não sabe nem o que ele quer direito, né? A bem da verdade é que ele quer um resultado. E você também tem que ter uma noção não só dos OKRs, da produção do seu OKR, você também vai ter que ter uma noção do KPI, né? Porque às vezes aquele BO, aquele CEO, ele tá trabalhando em cima de um indicador e ele quer aquele resultado, e às vezes o que ele tá querendo, ele acha que vai atingir. Mas a característica do PO é aquela habilidade que ele tem de entender do negócio e falar, olha, eu acho que não é bem esse caminho, acho que a gente pode trabalhar de uma outra maneira. Tá? Então isso é muito legal. Então saber negociar, saber conversar com todas essas pessoas envolvidas é uma característica que precisa muito do PO. Então eu dou essa outra dica, tá bom? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, aqui o quinto lugar, que eu acho que é muito bacana, é ter empatia. O PO ele tem que ser uma função empática por natureza. E o que significa ser uma função empática? Significa que ele vai ter que se colocar na visão do cliente. Se eu fosse um cliente, beleza, vou vender muito, mas isso interessaria o cliente? Será que realmente eu compraria esse produto? Às vezes ele vai ter que ter uma visão empática para o time, para entender que talvez aquela história não está bem escrita, eu vou ter que pegar um pouquinho mais na mão ali para ajudar a entender o conceito, fazer algumas reuniões a mais para entendimento do produto. E também pode ter aquela possibilidade, também é claro que ele vai ter que conversar com os stakeholders, certo? Ele vai ter que muitas vezes falar, pô, ele tá precisando, aquele KPI é importante, a gente pode pensar num jeito. Então, é muito importante ele ter empatia, né? Se colocar na outra situação, pensar um pouco mais e também começar a pensar soluções que façam sentido como um todo, tá? Então, eu coloquei empático. E aí, eu queria deixar um pouquinho... Vou falar um pouquinho diferente que as pessoas falam, mas eu gosto muito de um PO que tem a característica de ser zeloso, né? E fala, pô, Thiago, zeloso? O que é ser zeloso? A gente tem que lembrar que o PO ele tem uma função muito importante que é tomar conta do backlog. E tomar conta do backlog muitas vezes significa que, ok, aquela ideia não foi legal, não foi pra frente, mas você vai ter que um dia deixar ela ali guardadinha, que pode ser que na frente faça um sentido. Então você ser zeloso com o backlog é saber o que está naquele backlog. É não cancelar tudo toda hora, é ficar olhando, olhar sempre um olhar diferente, um cuidado. Então quando alguém fala, as ideias são preciosas, então quando alguém vira pra você e fala assim, pô, a gente precisa pensar, você tem que lembrar do teu backlog, às vezes bater o olho no teu backlog, pô, a gente tinha uma solução que a gente não trabalhou porque faltava um habilitador, isso é super comum, e que agora a gente podia trabalhar dessa maneira, isso vai trazer tal resultado. Poxa, isso é muito legal. E a gente fala isso backlog sempre olhando pro passado. Mas também eu quero dar um outro olhar de zeloso. Eu quero falar o olhar de zeloso do produto pós-implantação. E aí é uma questão também de zelo.
O que significa o seguinte? Você coloca uma determinada feature, para quem não sabe, feature é uma característica. Então vamos supor que coloca um aplicativo no ar, e esse aplicativo agora ele consegue, sei lá, você consegue ter a fatura digital a qualquer momento, apertando o botão, é super bacana. Só que depois que você coloca aquela feature, você já se perguntou, será que aquilo realmente trouxe o resultado que você queria? Então, é nesse momento que a gente fala de ser zeloso. Então, você coloca a implantação, o olhar pós-implantação é muito importante para saber se aquilo está dando realmente a estimativa, para a gente poder acertar mais para frente, saber como funciona, como tem aquele mecanismo daquilo que você colocou no ar. Então, é importante você ter esse olhar. Então, seja zeloso também pós-implantação, que isso é todo o trabalho, analisar, ou seja, ver todos os analíticos, o resultado de tudo isso e provocar reflexões, isso é o que vai fazer e garantir o sucesso do squad como um todo, não só do produto. Então, pessoal, muita atenção com a pós-implantação e seja zeloso, é uma característica excelente, todo um carinho aí no produto que você está fazendo, tá bom? E por último, que eu queria deixar aqui, às vezes as pessoas pensam que PO é só um cara das ideias criativas, não. PO tem que ter uma visão lógica, uma visão também racional. Sabe quando você se apega àquela ideia e fala, nossa, adorei essa ideia, vai ser sensacional, e ela parece ser muito divertida e você se apaixona pela ideia. De um jeito que você tem até uma dificuldade de largar aquela ideia depois. E aí você acaba postando todas as suas fichas em algo, e aí a pergunta é, você estudou, fez um trabalho de pesquisa em cima daquela ideia, você fez um ROIzinho básico, você traçou um OKR, traçou um cálculo de safra, entendeu se aquilo ia dar o resultado, ou você fez aquilo por pura paixão? E às vezes a gente acaba se enganando, né? Então, a grande questão bacana disso aqui é a gente muitas vezes pegar um Google Analytics da vida, fazer o acompanhamento de funil de vendas, ver como se comportam os leads, tudo isso é muito importante. Então, o olhar muitas vezes é lógico, é racional, tem que estar embasado por números. Se não for embasado por números, você não vai ter muito sucesso naquilo que você está colocando. Porque, afinal, a gente tem que sempre uma balança. Não é só aquilo o que o cliente gosta. Também a empresa é importante, porque a empresa continua fazendo o trabalho. Lembrando que sempre OKRs são excelentes, a gente vai trabalhar sempre focado neles. Mas eles sempre têm que manter a vida da empresa, que são através dos KPIs. Então, assim, pessoal, essa foi as principais características que eu acho importante que um PO deve ter, que ele sempre deve correr atrás, principalmente na minha visão, espero que vocês compartilhem. E também queria saber de vocês concordam com isso? Você acha que essas características são importantes? Vocês acham que tem existem outras características que a gente poderia colocar no lugar? Bom, então, fica aí, vamos discutir, vamos conversar. Pessoal, muito obrigado, agradeço muito. E aliás, eu queria deixar uma dica para você. Se você gostou bastante sobre o papel do PO, como desenvolve, como funciona. Já imaginou como funciona quando seria num caso de um grande programa? Pois é. Para quem gosta da metodologia do ágil escalado, trabalhar com ágil escalado, a gente faz dentro da Idea for All, a gente faz um trabalho que é o PI Planning 100% remota, principalmente com esse caso aí de transformação digital forçada por causa da quarentena. A gente fala muito sobre papel e responsabilidade, ensina a fazer o passo a passo da PI Planning. Todas essas dúvidas, essas questões vão ser resolvidas ali na prática, vocês vão fazer exercícios práticos na hora. Então eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Caso tenham interesse, por favor, vão lá, entre no site da Idea for All e entre agora no curso que vai ter na primeira semana de agosto. Então não percam, gente. Vai acontecer esse curso e é muito importante para você se atualizar cada vez mais e ter esse diferencial no mercado, que é saber trabalhar durante um ágil escalado, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo Treino da Agilidade. Até mais!